queria que você tivesse a maior atenção possível nessa manhã. Porque quero trazer uma palavra que vem do trono de Deus para a sua vida e vai exigir muita atenção. Eu peço que você não vá embora sem acabar a palavra. Amém? É desrespeito você sair quando Deus está falando. Se você estiver diante de uma autoridade, um juiz, ele estiver falando e você sair numa reunião oficial, você pode ser penalizado. Você imagina diante de Deus. Então não tem nada mais importante que você estar aqui. Não tem comida, não tem bebida, não tem parente, não tem visita. Tudo pode esperar. Nós gastamos tanto tempo fazendo tantas coisas que não nos acrescentam em nada espiritualmente. Então eu vou pedir que você espere. Amém? Vou pedir também o máximo de atenção, porque é uma palavra que vai exigir muito de mim aqui. Eu vou pedir que você ore por mim. Levante a sua mão, ore por mim. Ora pela minha vida. Santo, Santo é o Senhor. Isso, tira a palavra do altar, arranca ela do altar. Como alguém que está faminto, sedento, arranca a palavra. Aleluia. Teu nome é santo, Senhor. Aleluia. Deus me deu essa palavra há alguns dias. Falou muito forte no meu espírito. Já estou preparando essa palavra para trazer, entre outras que Deus já me deu também, para trazer para a igreja. Gênesis capítulo 1. Essa palavra vai confrontar muita gente. Essa palavra vai confrontar a religiosidade. Eu gastei o meu sábado praticamente inteiro, no período da manhã. Tive um intervalo de almoço, vim para a igreja reunir com o louvor, voltei, e o resto do meu sábado até a noite, só estudando o Salmo 91, o versículo 1 e o 2. 2 versículos. Se você quer fazer uma comida boa, você tem que gastar tempo fazendo tempero, colhendo os melhores frutos. Amém? Eu creio que Deus quer falar com você. No que depender de mim, eu creio que Deus vai falar com você muito hoje. Porque eu orei, eu me preparei para isso. Meu desejo é que você saia daqui comendo da palavra de Deus, satisfeito e com desejo de querer voltar para comer mais. Que essa casa seja lembrada assim. Amém? Até porque as pessoas que estão aqui, eu creio que elas vêm porque elas estão com sede da palavra e fome. Como João Batista pregava no deserto, a igreja não era confortável, a igreja não era bonita, mas o Espírito de Deus levava o povo para lá, para comer da palavra. Por que ele precisou ir para o deserto? Porque ele precisou sair ao redor do centro religioso, institucional, para que ele pudesse trazer o evangelho do reino. Deus nos trouxe para cá, para fora da cidade, para a beira da rodovia, para que nós pudéssemos trazer a palavra do reino. E o Espírito de Deus soprou e te trouxe para cá. Quando começou eu e minha esposa e nossos 2 filhos. Durante 6 meses foram só nós 4. Agora, depois de 3 anos, Deus está trazendo muitas pessoas, entre tantos que estão viajando hoje que não estão aqui. Isso é a promessa que Deus prometeu, Ele está cumprindo, porque Ele é fiel. Basta somente sermos obedientes a Ele. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1 fala da criação. Aleluia.
versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Não há ninguém maior do que o Senhor. Aleluia. Pega suas mãos. Adore a Ele. Aleluia. Deixa fluir aquilo que está dentro de você. Senhor. Tu és santo. Tu és irresistível, Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão, rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmão, eu vou tentar pregar, porque eu não estou conseguindo não. Sentindo uma glória de Deus muito grande. Pra você ter uma ideia, eu não estou fazendo isso para fazer média não. Deus me levantou 5 horas da manhã, essa madrugada. Eu completei 37 anos de idade, semana retrasada. Eu já vi muitas coisas, mas eu nunca senti na minha vida e nunca vi o que Deus me falou e mostrou nessa madrugada. A minha esposa acordou assustada, porque ela acordou comigo gritando e chorando. Eu não conseguia abrir os meus olhos e eu me contorcia na cama, como se eu estivesse morrendo, com uma dor. Eu senti uma dor dentro de mim. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas eu posso dizer para vocês que a partir de hoje eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa em Cristo. Deus fez algo novo dentro de mim. Eu falei: Deus, se isso não for da minha emoção, for do Senhor, me marca, para que as pessoas olhem para mim e vejam que eu mudei. Eu senti algo muito forte, irmãos. Deus me deu uma visão. Eu estava em espírito, e quando eu acordei, eu sentia tudo o que eu vi, e eu vi ainda. Eu não conseguia abrir meus olhos. A minha esposa acordou desesperada: o que está acontecendo? Eu não conseguia falar. Eu só urrava e chorava. Eu não sei nem se eu te acordei de madrugada. Eu peguei, ela é a nossa vizinha ali, ela mora embaixo da gente. Eu peguei a cobertor e eu coloquei na minha boca e eu mordia, para me poder suprimir ali o meu grito. Porque eu tive uma visão, e nessa visão, vou contar uma parte só. Eu vi um anjo muito poderoso, e ele liberava uma espada de fogo, e essas espadas percorriam vários lugares do mundo. E uma dessas espadas, ela me transpassou. Eu fiquei de pé, e aquela espada vinha girando em sentido horário. Ela era uma espada de 2 gumes, e ela era vermelha, como se queimasse. E ela me transpassou no meio. E eu acordei, irmão, sentindo o meu corpo pegando fogo por dentro, queimando, como se eu estivesse sendo queimado. E Deus falou coisas grandiosas para mim. E entre as coisas que Ele me falou, é que Ele está voltando.
está muito mais próximo do que nós imaginamos. Mas eu não vou falar disso hoje, porque o Espírito não me permite falar disso hoje. Mas só para dizer para você, aquela espada eu creio que é a palavra do Espírito que me transpassou. Porque a palavra, ela foi escrita aqui, mas a palavra, ela vem inspirada pelo Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo sair da terra, isso aqui vai ser só um livro, não vai ter poder nenhum. As pessoas vão ler isso e não vai ter poder nenhum. Por quê? Porque só através do Espírito Santo que convence o homem do pecado. E aquilo lá me queimou. Só de eu começar a falar, eu já começo a sentir. Eu estava orando esses dias e Deus começou a falar comigo: Diego, é necessário que, chegado o tempo em que os meus filhos se manifestem nessa terra. A Bíblia fala que a natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia não fala que o mundo está aguardando pela manifestação da igreja evangélica ou da igreja A, B e C. A Bíblia fala que Deus aguarda, a terra aguarda pela manifestação dos filhos. E aí eu estava lendo Gênesis 1, verso 25 e verso 26 e 27. E Deus me chamou a atenção quando ele fala no plural: façamos um homem. E ele fala como que ele ia fazer o homem. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Repita comigo: façamos o homem à nossa imagem. Aqui Deus está falando no plural. Ele está querendo dizer, juntamente com Jesus, nós vamos fazer o homem. A Bíblia fala que no princípio era o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus. Se você ler no versículo de número 20, Deus disse, 1:20, disse Deus: encham-se as águas de seres viventes. Deus, quando Ele quis criar os animais aquáticos, o que Ele fez? Ele deu uma ordem para que da água fosse produzido animais segundo a espécie da água. Ele virou para a água e falou: povoem, sejam criados a partir de você os animais que habitam na água. Quando Deus Ele faz os animais da terra, as plantas, Ele fala no versículo 11: produza a terra sementes, árvores frutíferas. Ele dá uma ordem para a terra produzir, para a terra criar. No verso 24 ele fala: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. O interessante que se nota aqui, que Deus primeiro criou, deu forma e criou a terra. Depois que Ele criou, Ele começou a colocar seres viventes, animais, segundo a espécie. Só que Ele fala assim: água, a partir de você seja criado os animais que vão viver na água. Terra, produza as árvores, produza as sementes, produza as plantas, as ervas. Ele fala para a terra. Ele fala para a terra: produza a partir de você os animais segundo a sua espécie que vão habitar na terra. Mas olha para mim, quando Ele vai criar o homem, Ele não fala para a terra: produza o homem. Muita gente fala que o homem foi criado do pó da terra. O homem não foi criado do pó da terra. Quando Deus vai criar o homem, Ele vira e fala para Jesus e para o Espírito Santo, fala assim: façamos o homem. Amém? Ele não dá uma ordem para a água ou para a terra. Primeira coisa que nós aprendemos: nós não somos feitos das coisas dessa terra. Nosso bem precioso não está aqui. Então Ele fala: vamos fazer o homem. Quando Ele vai fazer os animais da terra, Ele manda que a terra faça.
através da sua ordem. Ele manda que a água produza, através da sua ordem. Agora, quando é para fazer o homem, ele fala: nós vamos fazer. Amém? Você pode glorificar Deus por isso? E ele fala: nós vamos fazer o homem através de uma essência. Que essência, que matéria-prima nós vamos usar para fazer o homem? A imagem, a nossa imagem. Então você vê que interessante. Se você pega um animal que foi produzido pela água, pega um peixe, você tira ele da água e põe na terra, o que acontece com esse animal? Ele morre, porque ele está fora daquilo a qual ele foi criado, está fora do ambiente a qual ele foi criado. Você pega um animal da terra e põe ele debaixo da água, o que acontece com ele? Ele morre. Por quê? Ele está fora do ambiente a qual ele foi criado. E nós somos criados o quê? Do que nós somos criados, irmãos? Mais alto. O que então mata você? Ficar sem comida, sem roupa boa, sem carro, sem casa, sem dinheiro? O que vai trazer morte para a sua vida é quando você se afasta da presença de Deus, porque você foi criado à imagem dele. Então você não pode estar fora desse ambiente. Quem entendeu? O que traz morte para você espiritual é quando você está fora do ambiente ao qual você foi criado. Você não pode estar fora de Deus, você não pode estar longe dele, porque você foi criado à imagem dele. Primeira coisa que eu quero te dizer é isso. Por isso que existem pessoas que buscam prazer, felicidade nas coisas desse mundo, dinheiro. Por isso que você vai numa igreja de mármore, a coisa mais linda do mundo, você não sente Deus lá muitas vezes, porque se valoriza o dinheiro, os bens, se prega evangelho de vitória, de triunfalismo, de prosperidade. As igrejas, em vez de pregar o evangelho do reino, estão pregando o evangelho do mundo, o sistema do mundo. E isso não é suficiente para satisfazer um homem, porque o homem não foi criado do barro, das coisas da terra. Ele foi criado da imagem de Deus. Depois Deus deu uma forma para ele, a forma dele foi feita do barro. A sua forma é física, você tem necessidades físicas, mas a sua essência é Deus. Você tem fome e sede de Deus. A Bíblia fala: bem-aventurado vocês que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Deus quer que a tua fome, a tua necessidade, a tua sede seja das coisas de Deus e não das coisas dessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais para vocês tesouros no céu. Deus quer que você se volte para a origem sua. Deus quer que você se volte para a sua origem, para a sua essência. Amém? Aí o mais interessante, o que a palavra imagem, eu não vou falar da semelhança hoje, vou falar da imagem. O que a palavra imagem no hebraico? Eu estava estudando, e a palavra no hebraico imagem não está na ordem, amor. Coloca, por favor, de acordo com o versículo. A palavra, você vai colocar os slides de acordo com o versículo, você vai discernindo e vai colocando. Por isso que eu pedi para você ficar aí. Amém? Então, quando a palavra fala ali que Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele, o que significa isso no original? Vamos ver. Façamos o homem à nossa imagem. A palavra imagem no hebraico é tselem, que significa sombra. Repita comigo: tselem, sombra. Sombra, ou na ação, a palavra tselem significa reflexo projetado para o lado. A palavra tselem é derivada da raiz da palavra tsel, que significa sombra. Tselem significa uma sombra que é projetada para o lado. A palavra tsel significa sombra. Aquela palavra tselem é originada da raiz da palavra tsel. Então, quando Deus está falando, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está falando, vamos fazer um homem na terra, um reflexo daquilo que nós somos no céu. Como você está entendendo? O homem vai ser a minha sombra na terra. O homem vai ser a minha projeção na terra. Como você está entendendo? Por isso que quando Jesus vem, os discípulos falam, como que nós devemos orar? E eles falam, vocês devem orar assim: Pai nosso que está, seja feita a tua vontade,
tanto na... O pai, a palavra pai lá no grego significa origem. Então ele está falando, a nossa origem, quando você orar, você vai falar assim: a sua origem é do céu. A sua fonte é do céu. A origem da sua força, a origem da graça de Deus na tua vida, a origem da sua fé, a origem da sua vontade de orar, a origem da sua habilidade para vencer as dificuldades, a origem da sua força, de tudo que você precisa, não vem dessa terra, vem do céu. Por isso temos que parar de pregar psicologia na igreja. Não que psicologia seja errado, mas na igreja não é lugar de psicologia. Motivação, não, é lugar da palavra. Amém? De nos voltarmos para a fonte. Então ele fala: fonte minha que está no céu, seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto no céu. O que está querendo dizer? A projeção do que o Senhor é no céu vai vir e vai ser projetado na terra, de acordo com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso proceder. Quando Deus está falando para o homem, vamos para Jesus, vamos fazer o homem a nossa imagem, não é no sentido físico, porque a Bíblia fala que Deus não olha a aparência, Ele olha o que está por dentro. Ele está querendo dizer que o homem se pareceria com Deus no seu caráter. O homem se pareceria com Deus não a nível de posição, porque Deus, Ele é o soberano, está acima de todas as coisas, amém? Mas o homem deveria se parecer com Deus nas suas atitudes, no seu proceder, na sua vida de santidade. A Bíblia fala: sem santidade ninguém verá a Deus. O que é isso? Se você quer me ver, você tem que se tornar como eu sou. Sede santos porque eu sou santo. Você quer relacionar comigo? Então seja santo. Se torne como eu sou. Seja um reflexo do que eu sou. Por que você muitas vezes se decepciona com as pessoas? Você se decepciona até com seu pai, com a sua mãe, com o pastor, porque eles não estão sendo um reflexo daquilo que Deus quer que eles sejam na sua vida. Irmãos, é muito mais profundo que isso. Eu vou chegar lá, por isso não perca o seu raciocínio. Então quando Deus está falando aqui, Ele está falando: vamos fazer o homem um reflexo, uma projeção daquilo que nós somos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Então, o que acontece? Se eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas se eu me movimentar, você pode ver uma sombra me seguindo no chão. É porque está muito fraco, né? Está vendo meus pés? O que Deus está querendo dizer? Exatamente aquilo que eu fizer no céu, o homem vai fazer na terra. O homem vai vencer o mal pelo bem. O homem vai buscar a minha justiça. O homem vai buscar fazer a minha vontade, não a dele. O verdadeiro ser humano, o verdadeiro homem e mulher, na sua origem, esquece o homem caído, decaído pelo pecado. O verdadeiro homem e mulher, na sua essência, é um homem e uma mulher que faz a vontade de Deus. Então, olha aqui para o chão, olha lá a minha sombra, ela repete o que eu faço. Deus está falando exatamente isso, que o homem seria um reflexo dele na terra, para que as pessoas glorificassem a Deus, para que as pessoas Deus se revelasse a elas. E aí tem um texto, não precisa abrir não, tá? Você vai ler na sua casa, em 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está. Pode colocar aqui, Samuel, não precisa abrir não. 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. O que a Bíblia está falando? Você é corpo de Cristo e você tem comunhão com o seu irmão quando você anda na luz. Por quê? Porque para fazer sombra, você tem que estar diante da luz. Amém? Se não tiver luz, não tem como fazer sombra. Quantos estão entendendo? Para você ter comunhão com o seu irmão e o seu irmão falar assim: você é uma bênção na minha vida, você é resposta de Deus para a minha vida. Seja uma esposa para o marido, um marido para uma esposa, os filhos para os pais para os filhos, o pastor para as ovelhas, os irmãos entre si. O que a Bíblia está falando? Se você anda na luz, você não é luz. Quem que é a luz? Ele é a luz do mundo. E quando você está nele, a luz de Cristo entra em você, penetra em você, a palavra dele,
o exemplo de vida que Ele deixou penetra em você, e você se torna um reflexo dele na terra. Ele falou para os discípulos: agora eu estou subindo, vocês vão ser luz do mundo aqui. Ele está querendo dizer, vocês vão ser um reflexo. A Bíblia diz, se andarmos na luz. O que é isso? Andar fala de atitudes, de práticas. Para que você seja sombra, você tem que estar na luz. Se você não estiver na luz, você não é sombra. Você pode cantar que é uma beleza lá na igreja, que nem um canarim da terra, que nem um sabiá laranjeira. Você pode ter roupa de crente, cabelo de crente, jeito de crente. Se você não for imagem de Deus, se você não for sombra de Deus, se você não viver os atributos de Deus, se você não viver o exemplo que Jesus deixou e a palavra de Deus, você não é sombra de Deus. Como é que você pode afirmar isso, Diego? Voltando em Gênesis 1:27, eu posso afirmar isso para você. Deus fez uma proposta. Ele falou: Jesus, vamos fazer o homem, e ele será feito a nossa imagem, a nossa sombra. E no 27 ele fala: e assim foi feito. Deus criou, ele fez a proposta no 26 e no 27 fala: Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Coloca o referente a isso, tem um referente a isso aí. Olha aí. Aí o que me deixou mais instigado, eu tive que estudar muito. No hebraico está escrito assim, olha, vou parecer uma pessoa inteligente agora. Tselem Elohim Bará. Isso significa, a imagem de Deus o criou. Olha para mim. Deus fala: vamos fazer uma proposta, vamos fazer o homem a nossa sombra, o nosso reflexo. Ok, fizeram. Aí eles falam: a imagem de Deus o criou. Pronto, está feito. Aí eles falam no hebraico: Tselem Elohim Bará. Tselem é o que? Já ensinei, é o que, irmãos? Sombra. Elohim é o que? Deus. E Bará é o que? Bará vem derivado da palavra bar, que no hebraico significa filho. Então vamos fazer uma equação matemática. Se você for sombra de Deus, você é o que de Deus? Mais forte. Se você é sombra de Deus, você é o que? Mais forte. Se você é sombra de Deus, você é o que? Filho. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Deus está falando assim, ó: você vai identificar quem que é meu filho na terra. Um filho tem que nascer do ventre, tem que ser gerado pela mãe no ventre e pelo pai na identidade, no caráter. O pai imprime isso. Então Deus está falando, para que você reconheça um filho meu na terra, você tem que ver se ele é a minha projeção, se ele é o meu reflexo, se ele vive o que eu falo, se ele obedece. A Bíblia nos diz em João 14, no versículo 18 e 19, diz: quem crê em mim farão obras que eu faço, e ainda farão maiores obras do que estas. O que Jesus está falando? Se você acredita em mim, o que depende eu acreditar em Jesus? Depende eu reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador, e através disso eu me torno filho adotivo, através do que Cristo fez. Então ele fala: se você crê em mim e você se torna filho de Deus, você faz o que eu faço. Uma pessoa que fala: não, eu tenho carteirinha de crente aqui, ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Você faz o que Deus faz? Você é justo à sua própria maneira, ou você é justo de acordo com a Bíblia? Você perdoa? Você ora por aquele que te persegue? Se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer, você dá de beber? Não importa se você é de uma igreja, se você fez curso de membresia, a verdade é essa. Você está buscando isso na sua vida? Só é filho de Deus aquele que é projeção de Deus na terra. Sombra, projeção de Deus, se torna filho. Olha para o teu irmão e fala assim: se você for reflexo de Deus nessa terra e na minha vida, eu vou reconhecer você como filho de Deus. Maridos, se vocês são reflexo de Deus na vida, sua esposa vai olhar você como filho de Deus. Esposas, se você for reflexo, sombra de Deus, seu marido vai ver você como filha de Deus. Filhos, se eles verem, olharem para os pais e verem: meu pai é justo.
Eu vim de uma época que os pais falavam assim: faça o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso não existe, porque o filho é reflexo do que o pai faz. Eles vão seguir mais os seus exemplos do que o que você fala. A Bíblia fala que não é pelo muito falar. A Bíblia fala que não é por força nem violência, mas pelo meu espírito. Por isso que várias gerações estão perdidas, porque os pais falam de coisas que eles não fazem, ou fazem de coisas que eles não falam. Mas Jesus está falando aqui, ó: se você é meu filho, de fato, você fará as obras que eu faço. Se você crê em mim, você fará as obras que eu faço, e ainda outras maiores. Então, filhos, olhem para os seus pais. Se você está com seu pai, olha para ele e para sua mãe, fala, eu estou pedindo para você, olha para ele e fala: existe uma responsabilidade muito grande sobre você, porque eu vou ser o reflexo daquilo que você é. Aí fala para o seu pai e para sua mãe: e se você for o reflexo de Deus, eu também vou ser o reflexo de Deus nessa terra. Se você entra no carro e fala para o seu filho assim: nossa, tá vindo uma blitz ali, põe um cinto de segurança. O que você está ensinando para o seu filho? Mentir. Você está ensinando o que para o seu filho? Burlar a autoridade, desobedecer. Aí depois seu filho chega, você é chamado na escola, e aí a professora fala: eu falo para o seu filho fazer isso, não obedece. Aí você fala para o seu filho: aonde você aprendeu isso? Ele vai responder: com você, mamãe, com você, papai. Você me ensinou a não respeitar a autoridade. Eu sou pastor, irmãos, e eu tenho que lidar com um monte de gente desobediente. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe não ensinou a ser obediente, não ensinou a respeitar a autoridade. Seu filho um dia vai casar, vai crescer, a esposa ou o esposo, e um dia a sua nora ou seu genro vai falar: o que aconteceu? Aonde foi que a sua filha ou seu filho aprendeu isso? E a resposta da sua filha ou do seu filho vai ser: eu aprendi com mamãe, aprendi com papai. Quando o papai marcava a bobeira, ela lá resolvia as coisas sem ele saber. Quando ele ficava sabendo, já estava tudo pronto. Está ensinando a sua esposa a desrespeitar o marido. Está ensinando a sua filha, que vai ser esposa um dia, a desrespeitar o marido. Filhos que bate na cara da mãe, que grita e o pai não corrige. Você está ensinando um homem que um dia vai crescer e vai agredir a esposa. Eu estou falando alguma coisa demais aqui, gente? Alguma coisa que ninguém saiba, que não esteja acontecendo? Ai, que belezinha, está batendo na cara. Pega a mãozinha dele e bate na mão dele. E ensina para ele, fala: nunca mais levante a mão do seu pai e para sua mãe. Você fala uma coisa para o seu filho, a sua mulher está lá do outro lado, o filho: ah, mamãe, deixa. Seu pai falou o quê? Não. Então é não. Agora, por que acontece divisão dentro de casa? O pai fala não, a mãe fala sim, ou vice-versa. Uma casa dividida não subsiste, porque não estão sendo reflexo de Deus, governo de Deus. E você canta: vem e toma o teu lugar. Você tem que saber o que você está cantando. Isso vai exigir uma transformação da sua vida total, da sua postura, da sua atitude. Chega de um povo que vem para a igreja e só fica adorando. Um culto de 1h30, olha no relógio com cara feia para mim, já está na hora de ir embora. Passou da hora, na verdade, de você mudar. Passou da hora de você ser imagem de Deus. Passou da hora de você dar testemunho. Por que será que o teu vizinho não vem para a igreja? O meu vem. Eu quero alguém apontar o dedo para mim e falar para mim: pastor, é muito fácil, o senhor prega, não ganha alma. Eu quero ver. Minha vizinha está aqui. Amém? Fica de pé, Lil. Vem cá, fica de pé. Essa aqui é a Lil. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. A Lil nasceu na China, está há 5 anos no Brasil. Isso? 5 anos. E nós estamos ensinando a palavra de Deus para ela. Conseguimos essa Bíblia, que ela fala pouco português, mas ela entende. E nós estamos evangelizando ela já há uns 4 meses estudando a Bíblia, né, Lil? E agora ela está vindo à igreja. Eu sou um bom vizinho, né, Lil? Então tá, faz assim pra eles, ó. É bom. Obrigado. Tá vendo? E você?
Veja só o que eu estou falando. Quantos estão entendendo? Deus quer que você seja sombra. Eu já falei para Lil, quando a gente mudou para apartamento, nós levantávamos as mãos e orávamos por vocês, para que tivéssemos a oportunidade de falar de Jesus para vocês. Sim, entende? Orar. Será que você ora pelo seu vizinho? Ai, Senhor, eu gostaria de ir para a África. Você não tem paciência nem com o seu vizinho que deixa o som alto, que frita as coisas gordurentas e fica fedendo na sua casa, que põe fogo no lixo, que fuma, que tem 3 cachorros, os cachorros latem a noite inteira até ficar rouco, e você quer ir para a África, você não sabe o que você está falando. Será que se Deus levasse a sério tudo que nós falássemos, como que seria nosso relacionamento com Deus? Porque você não leva a sério tudo que você fala para Deus, querido. Deus quer que você seja a imagem dele. Deus quer que você seja a projeção dele. Posso ouvir amém? E aí eu vou para o Salmo. Agora vai revirar as lombrigas dentro do ventre dos religiosos. Salmo 91. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor. Está assustado, né, meu? Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é. Eu pensava assim, nossa, eu pensava, esse Deus deve ser muito chato, esse Deus desse povo aí. Eu pensava, eu estou sendo sincero, que Deus chato, um Deus lá longe, né? Um Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Falei, mas que negócio que é esse? Meu Deus do céu, estou com medo desse negócio aí. E eu nunca entendi. Eu falava, Deus, me mostra. E Deus começou a falar comigo nesse texto. E a Bíblia fala: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo. A palavra de Deus nos diz que aquele que busca o seu Pai em secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deixa eu te ensinar. Aqui esse texto está falando sobre você ter um relacionamento íntimo com Deus. Não está falando de abrigo ao ponto de você se esconder num abrigo e nunca mais sair de lá. Sabe quando vai ter nas casas nos Estados Unidos, nesses países que tem furacão, essas coisas todas, tornado, eles constroem embaixo, nos porões, um abrigo, e eles só saem de lá quando está seguro. Não é num abrigo no sentido de você se esconder de todo mundo, não é isso. O que Deus está falando aqui é o quê? Você habitar no esconderijo é o quê? Você ter um lugar de intimidade com Deus, de relacionamento, como fala esse texto que eu comparei agora. E você quando entra nesse lugar de intimidade com Deus, você e Deus, você nunca sai de mãos vazias. Aquele que entra no seu quarto em secreto e busca o seu Pai em secreto, receberá uma recompensa. Deus, Ele te dá capacidade, Deus te dá unção, Deus te dá dom da palavra, para você sair da intimidade com Ele e compartilhar a palavra com outros. Deus te dá dons, Deus te dá habilidades. Quando você sai desse lugar, você sai com alguma coisa. Quando Moisés saiu lá do monte, que ele teve um encontro com Deus, ele saiu com resposta para o povo de Israel. Ele saiu com as tábuas da lei. Ele não saiu de mãos vazias. Amém? Quantos entenderam isso? Esse salmo, sabe por quem que foi escrito? Esse salmo foi escrito por Moisés. Foi o segundo salmo que Moisés escreveu, entre outros. Este foi o segundo salmo. E ele escreveu esse salmo dedicado à tribo de Levi. Vai entendendo para você ver. Ele escreveu esse salmo dedicado para a tribo de Levi. O que era a tribo de Levi? A tribo de Levi era uma tribo que não ia para a guerra, que não fazia trabalhos na comunidade manuais. Ela ficava exclusivamente cuidando das coisas espirituais e de simbologias, de instrumentos e de móveis do templo que apontavam para algo espiritual.
A tribo de Levi, ela vivia num nível de intimidade com Deus muito maior do que os outros. O sacerdote, o levita, ele tinha um éfode no peito, uma pedra grande. E essa pedra tinha 12 pedras de engate. O que é isso? Pedras que eram encaixadas. Sabe quantas pedras tinham encaixadas no peitoral? 12, simbolizando as tribos de Israel. Quem usava esse éfode? Só quem era da tribo de Levi. O que isso significa? Eu sou da tribo de Levi, mas eu estou aqui no serviço do templo para servir a todas as outras tribos. Eles iam guerrear, eles iam trazer alimento, eles iam trazer ouro, prata, eles iam vencer o inimigo. Só que a tribo de Levi ficava lá cuidando do templo, fazendo as coisas do templo, orando, buscando a presença de Deus. Eles cuidavam do espiritual, só eles. Porém, todo Israel desfrutava do trabalho da tribo de Levi. Quem entendeu? Todo Israel desfrutava daquela intimidade que a tribo de Levi tinha com Deus, aquela particularidade. Deus falou: essa tribo vai ser minha. Eles vão viver do altar e para o altar. Eles vão comer daquilo que vem do altar. Então o que isso quer dizer? Deus separou um povo para viver num nível de intimidade com Ele. E esse povo, investindo a sua vida, a sua tribo na parte espiritual, trazia bênçãos e proteção para todas as outras tribos. O que é isso? A outra tribo descansava na sombra da tribo de Levi. Você já viu aquele ditado, né? Descansar na sombra do outro? Quando alguém está trabalhando e você descansa para depois assumir o trabalho, você está na sombra dele. Quem já viu esse ditado? É isso que quer dizer. Está querendo dizer, Moisés está dizendo que a tribo de Levi que está abrigando na intimidade com Deus, o repouso deles, a porção deles era descansar à sombra de Deus. E aí eu vou explicar algo muito forte que vocês vão entender. A palavra diz aí que a palavra ali Altíssimo, não, pode deixar antes, depois você coloca isso. A palavra ali Altíssimo significa Elion no aramaico, que significa, preste atenção, é que nem uma equação de matemática: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo no aramaico é Elion, é o Elion, outro igual não há. Elion significa aquele que está em cima, aquele que está no lugar elevado. Preste atenção para você ver. Agora nós temos, eu vou pular a parte sombra e vou direto para o Todo-Poderoso. Depois eu volto na sombra. A sombra do Todo-Poderoso descansará. Aquela palavra Todo-Poderoso, onipotente, no original ela é El Shaddai. El Shaddai, ela está 48 vezes na Bíblia hebraica. E dessas 48 vezes que ela está na Bíblia hebraica, 31 vezes, preste atenção, ela está no livro de Jó. Repita comigo: Todo-Poderoso, onipotente, El Shaddai. E este é um dos nomes de Deus. El Shaddai é um dos nomes de Deus. Deus, ele se manifestava com nomes diferentes. Uma mesma pessoa com nomes diferentes. Por quê? Atribuições diferentes a cada nome. Então o nome El Shaddai, que significa Todo-Poderoso, no original significa aquele que tem o poder para cumprir todas as promessas. El Shaddai, Todo-Poderoso, significa aquele que tem o poder de cumprir a promessa. Todas as vezes que Deus se manifestou a alguém da Bíblia no Velho Testamento, que ele prometeu algo, ele se apresentou como El Shaddai. Por exemplo, quando ele se apresentou a Abraão e falou para Abraão que dele, do fruto dele, nasceria uma descendência, uma nação, sabe como que ele se apresentou para Abraão? El Shaddai. Veja só, Deus se apresenta para um homem que tem 99 anos e fala: você vai ser pai. O que você falaria se você tivesse 99 anos, Deus falasse essas coisas? Você ia dar risada, não é possível, eu não tenho condições. Aí Deus está falando assim, El Shaddai está falando. Quem está falando? Não depende
da sua condição física, não depende da sua força. Eu sou poderoso para cumprir o que eu estou falando. Eu sou o El Shaddai. Todas as vezes que Deus se manifestou a alguém para cumprir algo impossível, Ele se apresentou com o nome de El Shaddai. Amém? Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo a palavra? Então quando Ele fala aquele que habita no abrigo do Altíssimo, Ele está falando aquele que abriga no lugar onde está aquele que está lá em cima, no lugar alto, e descansa na sombra dele. Depois eu vou explicar o que é sombra. Pode confiar que El Shaddai tem poder para cumprir cada uma das promessas que Ele prometeu na sua vida. Quando a tribo de Levi estava lá adorando e buscando a Deus, e eles falaram: pode ir para a guerra, porque a guerra é de vocês. Deus falou. Quem que falou? O El Shaddai que falou. Mas nós temos um exército menor, mais despreparado. Quem falou foi o El Shaddai. Pode ir. Quando eles iam para uma batalha, eles mandavam a tribo de Levi 3 dias antes do exército, porque eles acreditavam que primeiro a batalha tinha que ser vencida no mundo espiritual. Davi mandava a tribo de Levi na frente: vai, leva a arca, leva os instrumentos, vão adorando, porque vão 3 dias na frente, porque quando nós chegar naquelas terras, a presença de Deus já foi na nossa frente. O El Shaddai já foi na nossa frente. O Todo-Poderoso já foi à nossa frente, e Ele vai nos dar a vitória. Quantos estão entendendo? Aí vem a outra parte que eu vou pedir para você colocar daqui a pouco. Aí que eu quero entrar sobre relacionamento, parte relacional. Nós associamos santidade com afastamento de pessoas. Nós associamos que santidade tem a ver com separado, no sentido de eu me separar das pessoas. Mas Jesus falou o contrário. Ele falou: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os preserve no mundo. Que eles sejam santos, vivendo do lado de pessoas que não são santas. Como que isso é possível? Quantas vezes você já se frustrou, falou: não vou saber, não quero saber mais de ir em igreja, não vou mais na igreja, aquele pastor fez isso para mim, aquela pastora fez aquilo, fulano de tal fez isso para mim, o irmão tal fez aquilo. Onde já se viu? Quantas pessoas que já se decepcionaram com outras pessoas dentro de igreja? Levanta a mão, deixa eu ver. Seja sincero. Acredito que todos. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se isola. Agora o meu negócio é com Deus. Sabe que esse santo é tão santo, que não convive com ninguém. Vive, não é que é errado não, mas vive no monte. Mas até Moisés, que vivia no monte, Deus falou: agora desce, vai viver no vale com o povo lá. Vai manifestar lá embaixo o que você recebeu aqui em cima. Até quem está lá no monte tem que descer para manifestar para aqueles que ainda estão no nível embaixo aquilo que você recebeu em cima. Isso é reino de Deus. E aí a gente olha para o nosso irmão e canta um cântico muito antigo, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Canta aí, vai. Para Canaã, vai. Caminhando eu vou. Dá até um arrepio. Para Canaã. Oh, glória a Deus. Aí você olha pro seu irmão e a outra parte da música é o quê? Canta para ele, vai. Se você não vai, não me peça a mim. Que música miserável que é essa? Tá na Bíblia isso? Se você não quer pro céu, você não quer pro céu, o problema é seu, eu tô indo, tchau. Azar, fica você aí, ó. Aí cria o outro, aí o outro tem que criar aquela música mesmo. Há muitos feridos. É lógico, por que tem muitos feridos? Seu pecador, fica aí, não quero saber de você não. Aí as igrejas fazem uma separação. Olha, ele não quer saber de Deus não, deixa ele aí. Se ele não quer saber de Deus, então eu vou orar com ele, vou andar com ele até ele ser contagiado pelo Deus que é em mim. O reflexo da imagem de Deus na minha vida, ele não vai conseguir resistir. O amor que eu tenho pelas vidas que Deus colocou em mim vai ser tão grande que ele não vai conseguir resistir. Esse cântico não é bíblico, irmãos. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala isso. Que se o seu irmão não quer Deus, deixa ele. Mas a Bíblia fala: ore por aquele que te persegue. Se ele pedir para andar tantas léguas, anda tantas mais. E Jesus falou: se alguém tiver fome, dá de comer, dá de beber. O que
que Jesus está falando? Não desista de ninguém. Olha para o teu irmão e fala: eu não vou desistir de você. Fala: eu não vou desistir de você. Aí o que significa? Aí que você vai ficar doido. A sombra do Onipotente descansará. Fala para o teu irmão: você quer descansar? Você quer descansar o teu coração? Aonde que descansa? Está falando ali, na sombra. Agora eu quero que você fale com a sua boca. Quem que é a sombra de Deus? Quem que é a sombra de Deus? Quem que é a sombra de Deus? Então fala para o teu irmão: quando eu sou a sombra de Deus na sua vida, você encontra descanso em mim. Pastor, você está falando heresia. Então eu vou dar uma na sua lata. Deus criou o homem, colocou ele no Éden. E todo dia, na viração do dia, Deus vai lá e está com o homem. Aí o dia, Deus olha para o homem e vê, acha meio triste. Fala assim: não é bom que o homem esteja. Então tem um problema para você resolver. Como é que Deus está com o homem e Deus fala que o homem está só? E aí? Me responde essa. Sabe por quê? Você está falando que Deus não é suficiente, Diego? Estou falando que Deus é suficiente quando Ele se manifesta em você em espírito, e quando Ele se manifesta através de alguém na sua vida. A tua mulher é a sombra de Deus que traz descanso para o teu coração. E você fala: eu não estou mais sozinho, eu tenho a sombra de Deus na minha vida. É a projeção de Deus na tua vida. O teu marido é a projeção, é a sombra de Deus na tua vida que traz descanso para você. Eu me sinto segura. Meu marido, meu homem de Deus, que me traz segurança, que traz palavra para os nossos filhos, que traz sustento, que nos protege. Quantos estão entendendo? Sabe por que talvez a tua esposa está desesperada, o teu marido está desesperado? Porque você não está sendo sombra de Deus. Aí Jonas olha para uma cidade que é Nínive, está tudo perdido, só pecado. Aí Deus: vai lá, não vou, vai lá, não vou, vai lá, não vou. Eles precisam de uma resposta, eles precisam de uma chance. Alguém tem que ir lá pregar. Se um se arrependeu, eu não vou destruir a cidade. Vai lá, não vou. Por que Deus não foi? Porque Deus queria que alguém fosse lá e fosse o quê? Sombra. Ele queria que alguém fosse lá e tivesse piedade deles. Aí Deus faz um negócio com Jonas. Jonas está no deserto, está olhando Nínive lá, não vai. Aí Deus faz crescer da noite para o dia o quê? Uma árvore, que faz o que para Jonas? Aí ele vai lá e fica na sombra, deleitando. Aí de repente, do mesmo jeito que do nada nasceu a árvore faz o quê? Vem um bicho, mata ela, seca. Aí ficou lamentando a árvore, a sombra. Deus falou o que para ele? Você está lamentando por essa árvore que você não plantou, não regou, não fez nada e te deu sombra. E você não está lamentando pela vida deles? Aí ele acordou, ele falou: agora entendi. Eu vou lá e vou ser sombra, descanso para aqueles que estão no pecado, longe de Deus. Eu vou ser abrigo. Então Deus vem e Ele: eu vou usar vocês, pode usar? Vem cá. E Deus transforma a sua vida e te salva, Júlio. Vem cá, levanta. E aí você vem para manifestar Deus na sua vida. Você vem para servir a Deus. E você começa a agir de forma correta. E você então se torna a sombra de Deus. Ok? Ainda tem um pouco de sol aqui. E aí você está no sol ali, sendo molestado pelo pecado. Senta aqui, por favor, que você é mais novo. O sol no seu rosto. Vai. É que tem mais. Aí, ó. O sol está molestando ele, não está trazendo entendimento, não dá clareza, não faz ele entender, não dá visão. Ele está cansado, ele está no pecado. E aí, você é grandão, você vai fazer sombra boa, vem cá. E aí você vai, entrega a sua vida a Deus. E você fala: eu vou pregar o evangelho, eu vou ganhar alma. E você se junta. E vocês juntos fazem o quê? Sombra. E agora você faz o quê? Descansa na sombra do Onipotente. Porque vocês agem com atos de justiça. Vocês servem aqueles que falharam. Você não fala assim: seu pecador, seu maldito. Você fala: não, um dia eu também fui pecador, e eu vou te ajudar, levanta, eu vou te servir. E então vem outros. Vem cá, você com o cabelo bonito. E você vem passar: eu quero ficar nessa sombra também, aqui tá bom. E você também quer, né? Você também está querendo, tá achando? Você também está querendo. Aquela ali até chora para ir na sombra.
Fica todo mundo na sombra, porque a sombra traz o quê? Descanso. Você quer descansar a tua alma? Encontra alguém que é reflexo de Deus e anda com Ele, relaciona com Ele, tenha comunhão com Ele, ore com Ele, leia a Bíblia com Ele, lave os pés dele, sirva a Ele. Ele vai ser sombra de Deus para a tua vida. Pode sentar. Isso que é descanso. Coloca, amor. Isso que é descanso. Eu não quero saber mais desse negócio de igreja. Eu não vou mais. Mulher, não me chame mais, mulher, para ir na igreja. Mulher, não me chame. Sabe por que você está sentindo uma paz aqui dentro? Porque aqui você está encontrando descanso. Não é porque o lugar é bonito, não tem ar-condicionado. Ainda bem que você não teve curiosidade de usar o banheiro. Viu? Segura para você fazer em casa. Nós lavamos lá, mas não é das coisas mais lindas desse mundo. Mas deixa eu te falar, você encontra descanso aqui, sabe por quê? Existem pessoas que estão dispostas aqui a viver o reino de Deus, a refletir o reino de Deus nas suas vidas. Quando você, sabe por que o povo está gemendo? A Bíblia fala, quando o ímpio governa, o povo geme. Por quê? O ímpio é sombra de Deus? Não. O ímpio traz descanso. Faraó, sabendo que o povo estava se multiplicando, o que ele fez? Dobra o serviço deles aí. Não dá descanso para esse povo. Mas Moisés vem como libertador. O povo não acreditava nele. Você fez isso, você é aquilo. Não pode falar o que for de mim. Eu já estou decidido, eu vou libertar vocês. Vão. A irmã dele falando mal dele, a própria irmã. Não tem problema, pode falar. Pode falar de mim. O povo encontrou descanso. O que salvou o povo de Israel não foi o mar que abriu, o mar vermelho. A obra milagrosa mais bonita que Deus fez nos 10 mandamentos não foi constatada na novela e no filme. Sabe qual foi? Quando Deus falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou riscar esse povo, vou fazer uma nação a partir de você. Aí Deus falou, Moisés falou, Deus, no começo eu não estava nem para esse povo era seu, não era meu, mas agora eles entraram no meu coração. Não, se o Senhor riscar o nome deles, risca o meu também. Porque agora eu sou sombra desse povo, eu sou intercessor desse povo, eu sou descanso para esse povo. O Senhor não vai fazer isso. Eu intercedo para o Senhor não fazer, por favor, não faça isso. O que salvou o povo foi a intercessão de Moisés, o coração dele, que desejou ser descanso. Ele não se ofendeu quando foi ofendido. Jesus não se deixou ser ofendido. Por isso ele é um descanso para nós hoje. Por isso ele é a rocha da nossa salvação. Porque ele não se deixou se ofender pelo nosso pecado. Ele não deixou se ofender por aqueles que o ultrajaram na cruz. Por isso que ele veio como homem para ser sombra. Ali a palavra, na sombra do Todo-Poderoso descansará. Bet-zel, Shaddai e aquele negócio que eu não sei ler ali, que é a sombra de Deus. Olha para o teu irmão, fala assim, se você que tem intimidade com Deus, fala para ele, você que tem uma vida com Deus, quando você sai do lugar de intimidade, você traz riquezas espirituais, que se você compartilhar comigo, trazem descanso, trazem sombra para o meu coração, trazem a projeção de Deus para a minha vida. Ninguém quer andar, irmão, debaixo de um pastor que coloca jugo, que é autoritário. Ninguém quer ficar num lugar desse, ninguém quer ficar numa igreja dessa, ninguém quer um governo como esse que nós temos hoje. Por quê? Porque nós procuramos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quando Davi estava lá, o povo ficava feliz, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Mais 10 minutos, pode ser? Não senti convicção. Pode ser? Você está recebendo? Deus está nesse lugar. Feche teus olhos. Começa a orar, fala, Deus, eu quero ser sombra para alguém. Você achou que era espiritual demais, se afastando de todo mundo? Isso é fuga. Isso é fuga, isso não é santidade.
Êxodo 31 conta a história de um homem chamado Bezalel. Só para você fechar a ideia daquilo que Deus mandou eu falar. Conta a história de um homem chamado Bezalel. Diz assim, Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés: eis que chamei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Verso 3: e o enchi com meu espírito, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro e prata e bronze. Verso 5: para lapidação e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Agora, final do verso 6: para que executem tudo o que eu ordenei. Aquela geração saiu do Egito escrava. Eles não sabiam fazer nada, a não ser amacetar barro. Deus tira eles. E agora Deus dá uma ordem para Moisés para fazer o tabernáculo. E Deus dá as medidas exatas. Deus fala os móveis nas medidas e os materiais que devem ser utilizados para a confecção. Tem que ser perfeito, para que Deus habitasse no meio deles. Coloca aquela imagem que deu no curso hoje, do tabernáculo, não do templo. E Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. Ele falou: como que eu vou fazer isso? Com escravos. E Deus falou: chama Bezalel, o meu espírito vai entrar nele, e ele vai fazer tudo quanto eu ordenar. Tudo que eu mandar ele vai fazer. Tudo que eu der ordem ele vai fazer. Está no curso de membresia, na segunda aula. Vai lá. Adianta aí, meu filho. Aí, ó. Lá em Êxodo 25:8, Deus fala: habitarei no meio do meu povo. Façam para mim um tabernáculo, e eu habitarei no meio de vocês. E Deus deu as medidas exatas. Então não podia ter erro, porque Deus, ele é um Deus de perfeição. E aí Deus faz o quê? Escolhe, chama lá Bezalel. Deus chama você pelo nome. Quando esse menino recebeu o nome dele, ele nem sabia o que estava sobre ele. Pode voltar lá no versículo. E aí Deus falou: o meu espírito vai entrar nele, e ele vai fazer tudo. Vou capacitar ele. E no final fala: e ele vai liderar os artesãos, e eles vão executar tudo o que eu ordenei. Agora pergunta para mim: o que significa o nome Bezalel? Significa a sombra de Deus. Coloca lá, por favor, Samuel. Bezalel significa a sombra de Deus. Sabe o que Deus está querendo falar? Eu escolhi Bezalel porque o meu espírito vai entrar nele, e ele vai fazer exatamente do mesmo jeito que eu elaborei aqui no meu coração, vai ser lá na terra. Do jeito que eu desejei no meu coração, ele vai concluir. O espírito vai entrar nele, ele vai fazer tudo quanto eu ordenei. Ele vai ser a minha sombra. Eu vou capacitar as mãos, vou capacitar o intelecto dele. Sabe o que isso quer dizer? O Espírito de Deus pode entrar em você e capacitar você. Às vezes você fala: mas será que Deus me escolheu? Talvez você foi ultrajado, as pessoas te humilharam. Como que eu vou fazer esse trabalho social? Como que eu vou fazer esse ministério? O Espírito de Deus vai descer sobre você. Por isso que Jesus falou: não sai de Jerusalém sem que do alto recebam poder, sem que do alto o Espírito Santo desça em vocês. É bem claro que o Espírito Santo é um penhor, é o próprio Deus, a garantia da nossa salvação, mas também é aquele que nos capacita em nossas fraquezas, é aquele que nos dá habilidades para servir a igreja, com dons, para servir os nossos irmãos. Por isso Deus designou Bezalel e escolheu desde o ventre da mãe dele para ser a sombra de Deus. E para terminar, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios: louvado e agradecido o teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, tu és digno.
Feche os teus olhos um pouco e adore a Ele. Fala: Deus, cura o meu coração, cura o meu ser. Eu quero ser sombra de Deus nessa terra. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Se coloca de pé no teu lugar. 2 Coríntios 3,18. Coloca de pé. Diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Amém? Estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você, a Bíblia fala em outra versão, contemplando, coloca outra versão por favor, como por um espelho. O que o espelho faz? O espelho nada mais é do que um reflexo. E você consegue olhar a sua imagem no espelho quando a luz está apagada? Não, você precisa de luz, porque o espelho é um reflexo. Então, a Bíblia está falando, nós contemplamos como por um reflexo, refletindo, como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Você é transformado na mesma imagem. Olha para o teu irmão e fala: na mesma imagem. Na mesma imagem de Deus. Feche teus olhos, ore e peça: Senhor, eu quero ser transformado, me dá um coração novo. Você que estava se afastando de pessoas, Deus quer que você se reúna com as pessoas. Deus quer que você tenha comunhão com seu irmão. Deus quer que você receba o descanso de Deus através da vida de alguém. Espírito de Deus, vem, Senhor Jesus. Peça para Deus: Deus, me transforma. Eu quero ser transformado. Eu quero receber um novo coração. Eu quero ser transformado na tua imagem, Senhor. Ainda estou muito distante de ser a tua imagem, mas eu quero ser a tua imagem. Eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Eu quero ser um ministro do Senhor na tua casa. Eu quero te servir. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Que as pessoas encontrem abrigo em mim. Que as pessoas se deleitem e desfrutem das palavras que saem dos meus lábios. Que o Senhor coloque palavras na minha vida. Que o Senhor me use como um canal, Senhor. Em nome de Jesus. Descansa. Descansa na sombra do Senhor. Descansa. 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 Encontra descanso para o teu coração. Encontra descanso para o teu coração. Abraça alguém que está perto de você. Se você estiver com a tua família, abraça a tua família. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Fala para o teu irmão: você não está só. Eu não vou desistir de você. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, eu vou ficar do teu lado até o Espírito Santo transformar teu coração e você querer ir. Você vai. Você vai. A minha vida vai te contagiar. O meu testemunho vai contagiar você. A minha oração vai te alcançar. O meu amor vai te alcançar. O meu perdão vai te alcançar. Existe um canto que diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como sombra no deserto, como flecha que acerto ao ver. Eu quero ser. No lugar do abrigo nós vamos falar sombra. Que te agrade em qualquer.
Eis aqui, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Quebranta o meu coração. Vem devagar. Transforma-me conforme. E enche-me até que se ache só ti. Então usa-me. Só as vozes bem forte. Usa-me. Usa-me como um farol, como um farol, e te como ponte, como sombra no deserto, como sombra no deserto, como flecha que acerta o alvo, da maneira que te agrade em qualquer. Eis aqui a mim como um farol que brilha à noite, como sombra no deserto, como flecha. Quero ser usado na vida de alguém, Deus, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Bem forte, declare: enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Deixa Deus te quebrantar, deixa Ele te encher. E usa-me como um farol que brilha à noite, como sombra no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Na vida usa-me, Senhor, usa-me. Você não vai desistir das pessoas, porque Deus não desistiu de você. Você não vai desistir de amar o ministério, amar as pessoas. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que hoje Deus está despertando isso dentro de você. Você não vai desistir de evangelizar, de orar. Você não vai. Você não vai desistir daquela pessoa. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão falando: não vou desistir de você. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Fala: eu quero ser como uma ponte. Eu quero ser como uma sombra no deserto. Eu quero ser usado para te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda e glorifica ao Senhor.